Fala Fiel, com um atraso gigantesco. Mano, foi corrido ontem, juro, o meu trabalho e... Bem, as coisas do Corinthians que deixa a gente tenso, puto, triste. Mas vamos falar um pouco até pro meu YouTube não perder aqui a ordem. Vamos falar de Corinthians e Atlético Mineiro. Daqui a pouco já tem Corinthians e Huracan, mas vamos falar de Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians que resolveu poupar jogadores. Eu não gosto, vocês sabem já a minha opinião, né? O foco pra mim tem que ser o brasileiro. Mas entendi que é uma semana que o jogo mais importante da semana é o jogo de hoje contra o Huracan. Então acho que ele priorizou o jogo mais importante da semana. O Corinthians jogou só com o Hugo de titular, o Mateuzinho voltando de lesão. O Kaká, que hoje eu considero titular, e o Carrijo, que não tem sido titular, mas no meu time ideal é o titular, né? E o Corinthians foi bem. O Corinthians tinha um jogo difícil contra o Atlético Mineiro fora. Já seria difícil com todo mundo. E imagine poupando grande parte do seu time, né? Mas o Corinthians jogou bem, principalmente no primeiro tempo, né? Fez o Atlético andar para trás, teve domínio, teve controle, teve chances, né? Inclusive, eu falo aqui algumas vezes, né, do Thales, que ele não tá bem, óbvio, mas que ele merecia uma chance de começo, talvez junto com os titulares. Teve uma chance muito clara que não dá pra perder, na cara do gol, assim, velocidade, pé bom, tudo que um atacante quer, né? O goleiro já caindo, então tinha muitas opções ali. Nem o gol acertou, né? Chutou bem por cima, inclusive, não passou nem perto. Uma chance muito clara desperdiçada. Teve uma do Hector também, que acho que ele poderia fazer melhor, mas não dá pra falar que é uma chance clara perdida, né? Que foi um cruzamento ali, um cabeceio, cruzamento do Carrijo, que pô, jogou muito, ditou o ritmo, segurou quando precisava, acelerou quando precisava. Então eu gostei do Corinthians. Corinthians surpreendendo, né? Inclusive o Atlético Mineiro. No final do primeiro tempo, e gente, eu vou falar assim, óbvio, da arbitragem, né? Que novamente, na minha opinião, prejudicou o Corinthians de uma forma diferente das outras que eu falo aqui do critério, né? Dessa foi até mais grave, medo mesmo, né? De expulsar, mas lá no final eu falo. No final do primeiro tempo, o Atlético dá uma melhorada, né? Não é que o Corinthians cai de rendimento, o Atlético entende também a situação. O Cuca faz uma troca ali, aproximando o Rony do Hulk, e coloca o Corinthians um pouco em dificuldade, mas nada muito grave assim, tirando uma chance clara que foi meio sem querer, que o Rony sai na cara do gol. E o Hugo faz um milagre hoje, já posso até falar, né? Já passou convocado para a seleção brasileira. E se tinha uma dúvida, acho que essa defesa aí repercutiu, porque, cara, que defesa espetacular do Hugo, que vive um momento maravilhoso, né, cara? Identificado já com o Corinthians, jogando bem, fazendo defesas importantíssimas. Então, merecida a convocação do Hugo. No segundo tempo o Atlético volta melhor, o Corinthians demora um pouco para se achar, né? Parecido com o primeiro tempo, mas ao contrário, né? O Atlético demorou no primeiro tempo, só que assim, o Corinthians demorou menos. O Corinthians logo entendeu a dinâmica do jogo, e melhorou no segundo tempo. Correu poucos riscos ali em bola parada e tal, mas no geral o Corinthians fez um bom jogo. É um empate que dá para se olhar com o copo meio cheio e meio vazio. Dá para se olhar pelo lado positivo, né? Poupando muitos jogadores. Um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro. Acho que a palavra comemorar é muito forte, mas é um resultado importante para dar confiança, né? Para não perder, para novamente não tomar gol, né? Dos 8 jogos do Dorival, 5 sem tomar gols, então acho importante, até para recuperar a confiança de defesa, né? O Tchoca não jogava há muito tempo, jogou e fez um bom jogo, ele e o Kaká. E pelo lado pessimista ou reclamão aqui, o Corinthians tem chance de fazer o gol, né, no primeiro tempo ali com o Thales, como eu disse. E aí vou aproveitar e falar da arbitragem, porque, cara, isso influencia demais. O Corinthians poderia estar com um a mais desde os 36, 37 minutos do primeiro tempo, quando o Lianco
toma um cartão amarelo alguns minutos antes, acho que uns 20 minutos, 15 minutos antes, e depois faz uma falta muito clara para amarelo. Ele faz até uma cara tipo, fiz merda, tá ligado? Mas o juiz com medo, né? Porque sabe que o cara tinha amarelo, nem a falta deu. Uma falta muito clara e para cartão amarelo simples, até o Lianco viraria as costas e iria embora. E daí o Corinthians muito prejudicado, porque poderia estar com um jogador a mais em 60% do jogo. Então, pensando por esse lado, dava para ter ganho. Mas acho que no geral, o empate contra o Atlético Mineiro não dá para se jogar fora, principalmente poupando jogadores. Que o Corinthians hoje faça um grande jogo e quem sabe consiga a classificação lá na Argentina. Sobre o impeachment do Augusto Melo, eu vou deixar meu Instagram aqui, né? Análise Fiel. Lá eu falei um pouco mais. Não pedi pro meu funcionário e amigo Thiago TG fazer uma arte sobre o impeachment. Mas só rapidinho aqui. Cara, não tem que comemorar nada, impeachment nenhum. Nós temos que lamentar o que esses caras fazem com o nome do Corinthians, com a história do Corinthians. E lá no meu Instagram eu vou fazer um vídeo mais curtinho, mais falando somente disso e principalmente dessa parte da tristeza de ver o Corinthians não sendo levado a sério, sendo que se ele fosse levado a sério, bem administrado e com o mínimo de obrigação que se tem, que é ser honesto, o Corinthians seria uma potência. E a gente acaba sofrendo aqui enquanto os caras lá querem cargos, querem se beneficiar com o nome do Corinthians e na verdade não estão nem aí pra mim, pra você e pro torcedor corintiano. Um abraço fiel, tamo junto, não deixe de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. Tamo junto, um abraço e vai Corinthians!